Fala, cafezeiro! Eu acho que eu nunca falei tão alto na minha vida. Tô aqui a 1.500 metros de altura, aqui na Mantiqueira de Minas, para falar sobre um tema que é muito questionado aí também no mercado de especial, que é: quanto mais alto a produção de café, melhor vai ser o resultado da bebida? Vamos pro vídeo que eu vou te contar um pouquinho mais sobre isso. Então, uma das coisas que a gente sempre olha num pacote de café quanto especialista é quantos 1.000 metros de altura o café foi cultivado. Mas afinal de contas, isso de fato é importante ou não para a qualidade dos cafés? E eu sei lá, pô! Então hoje a gente vai entender um pouquinho mais desse quesito altitude. Primeira coisa é entender como fazer essa medição da altitude. Então a medição de altitude é um paralelo feito com o nível do mar e o topo onde você está. E aí você vai encontrar quantos 1.000 metros de altitude você está em relação ao nível do mar. É daí que vem esse parâmetro de altura. E aí o que acontece? O que a gente conseguiu, através de várias pesquisas, entender a relação da altitude à qualidade, na verdade não está só ligado ao quanto mais alto o café está, mas sim o que acontece naquele ponto mais alto. E aí a gente entra na questão dos terroirs e microclimas. Foi concretizado que as altitudes mais elevadas existe um clima... Quase um crime. E morreu. Que nas altitudes mais elevadas existe um clima mais ameno. Consequentemente, isso faz com que os cafés amadureçam mais lentamente e a formação de açúcares e ácidos aconteça de forma mais eficaz. Querendo ou não, a gente está causando um pequeno estresse no café e esse estresse acaba contribuindo com o sabor final da xícara. É por isso que a gente questiona a altitude que aquele café foi cultivado, porque sabemos que quanto mais alto, mais ameno vai ser o clima, consequentemente, mais lenta a maturação e a chance de ter um café mais adocicado, frutado, cítrico é maior. E aí existem várias pesquisas que vocês podem, inclusive, pesquisar aí no Google, vocês vão encontrar que tem vamos dizer assim, uma regrinha que a cada 200 metros que você eleva a altitude, 1 grau mais frio vai ser aquela montanha. Então aí fica fácil de entender o porquê que as altitudes elevadas elas acabam sendo importantes para a maturação dos cafés, né? Porque de forma mais lenta o café fica mais doce. Mas tem mais fatores envolvidos à questão da altitude. Está ligada a qual é a espécie que vai ser cultivada. Não é qualquer espécie que vai adaptar em montanha, em altitude elevada. Então o produtor tem que saber dessas questões mais técnicas para ele não errar na definição dos cafés que ele vai cultivar ali. Tem uma outra questão, tem o microclima, a gente fala que é o microclima do talhão. Se é um talhão que está mais exposto ao sol, ele vai atingir determinada temperatura. Se é um talhão que já tem uma incidência maior de sombra, consequência que é uma região mais fria dentro da mesma fazenda. E aí você gera também, mais uma vez, um impacto que está ligado um pouquinho mais em relação não só à altitude, mas à latitude, né, que é onde o sol bate e qual o período de insolação que ele recebe, para que a gente possa entender e rastrear cada microclima dentro de cada situação. Cada propriedade hoje a nível mundial deveria fazer esse rastreamento do microclima. E a gente faz um rastreamento ligado à mínima e máxima daquele determinado ponto da fazenda. E aí vocês vão também descobrir que nas altitudes elevadas existe um certo controle dessa temperatura. Sabe-se que o mínimo gira em torno de X graus e o máximo em torno de X graus. E ano a ano isso vem se repetindo, querendo ou não. Para o cultivo de café especial, você ter essa estabilidade térmica acaba sendo um presente de Deus, né? Eu diria assim, que deu para os cafeicultores de montanha, para que eles possam ter uma certa consistência na qualidade quando o assunto é altitude elevada. Nessa definição de clima, uma coisa que a gente observou é que as noites são bem mais frias do que o comum, então tudo isso impacta no resultado do amadurecimento, que acaba sendo um pouco mais lento e beneficia a xícara. Tem uma outra vantagem em relação à altitude, que ela é um protetor em relação à geada. Olha para vocês verem que curiosidade. Enquanto várias regiões que são mais baixas, sofrem com a geada nesse período de frio, que ela acaba queimando a vegetação, hortaliças e por aí vai, as regiões mais altas, a geada passa porque ela é mais densa e assenta naquela parte mais baixa, que é onde ela queima.
Então os cafés de altitude acabam não sofrendo com o impacto quando existe a geada. A outra vantagem é que existem algumas pragas do café que elas têm sensibilidade a esse clima muito frio, e aí acaba que sendo um benefício, né, em relação ao controle dessas pragas devido à menor incidência. Então a altitude traz alguns benefícios, mas nem tudo é só vantagem. Tem algumas desvantagens também. E a maior desvantagem está ligada ao processo de colheita dos cafés, e quando a gente fala em altitude, na grande maioria das vezes, a gente está falando em topografias irregulares, né, em montanhas, como vocês estão vendo aqui ao fundo, essa é a realidade aqui da Mantiqueira. Então acaba dificultando o processo de colheita, e já foi comprovado também que a altitude, o clima ameno, esse estresse que a planta passa, consequentemente, geram uma produção menor, né, em relação a regiões planas e de alta produtividade. Tudo isso acaba sendo um equilíbrio que o produtor tem que fazer para entender a melhor situação do terroir dele e, obviamente, ter um foco, um propósito que para nós hoje, se não fosse os cafés de alta qualidade, não seria viável trabalhar cafés em altitudes elevadas, porque o custo de manutenção das lavouras na altitude é muito alto e isso impacta diretamente no custo de produção e, se não for a qualidade, não justifica utilizar as montanhas para se produzir café. Então, para você produtor que quer se envolver aí com o mercado de café especial, tá numa região montanhosa, fica essas dicas aí, entenda bem a microsituação da sua fazenda, né? Porque cada cantinho da sua fazenda pode ter uma condição diferente. Entenda essas questões aí das espécies e variedades para que você possa definir a melhor variedade para o cultivo na sua região, e tudo isso vai impactar. Tem variedades que são mais adensadas e elas se protegem mais, acabam segurando a temperatura ali entre elas. Tem variedades que já são mais magrinhas, que circula mais o ar. Tudo isso pode impactar no microclima do seu talhão, da sua pequena fazenda de café aí. É o que eu costumo dizer em relação à altitude. A altitude só não basta, tem que ter atitude. Mas então, galera, só para fechar o vídeo, vamos deixar bem claro, a altitude não é determinante de qualidade. Você pode ter um café cultivado lá na lua, colhido podre, verde, imaturo, que foi feito um pós-colheita de qualquer jeito. Então a altitude, nesse caso, não vai fazer milagre. A altitude é só um parâmetro que ao longo dos anos, né, da cafeicultura, foi entendido que é um benefício para a formação de açúcares e ácidos do café. Eu queria trazer essa informação aqui para vocês exatamente para que vocês possam ter mais habilidade na interpretação dos cafés que a gente produz aqui na Unic e informa isso para vocês através do site, dos nossos clubes de assinatura, que sempre vai à altitude lá no cardzinho. Agora vocês sabem a importância e a relevância da altitude aqui para a região e para o mercado de café de maneira geral. Espero que vocês tenham entendido aí em alto e bom tom. Dessa vez, Gabriel a 1.500 metros de altitude. Até a semana que vem, até o próximo vídeo.